Nós não podemos voltar à fase que éramos há pouco tempo, onde era realmente uma cleptocracia, ou seja, a roubalheira imperava em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira. Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo, ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina, o que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não fui eu que disse, não, isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Não é possível. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não tem propina? Propina teve com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. As regras do debate foram acertadas por todos os senhores. Para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Senhora Simone, a sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Eu te confesso, Boni, que eu estou incomodado de pedir toda hora o direito de resposta, mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau. Do presidente não é possível. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família, que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel. Primeiro porque a Polícia Civil deu por encerrado, o Ministério Público deu por encerrado, decidiram que é um crime comum, e eu fui procurar o Fernando Henrique Cardoso para colocar a Polícia Federal. Você vem culpar o Lula da morte do Celso Daniel? Seja responsável. Você tem uma filha de 10 anos assistindo o programa que você está fazendo. Seja bastante responsável. Pare de mentir, porque o povo não suporta mais. O ex-presidiário diz que eu decretei o sigilo da minha família. Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país no mundo comprou vacina em 2020.
Para de mentir. Quando se fala em fome, eu dei R$600 de Auxílio Brasil. Você dava pouca coisa para os mais pobres, usava esses mais pobres com massa de manobra para ganhar voto. Quando se fala em devolver 6 bilhões que os delatores devolveram, foi de roubalheira do seu governo. Só a Petrobras, o endividamento foi 900 bilhões de reais no seu governo. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Tu foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E o processo deixou de existir porque você tinha um amiguinho no Supremo Tribunal Federal que disse que você tem que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Eu confesso ao povo que está nos assistindo que eu me sinto mal. Uma espécie de estar atrapalhando o debate quando a gente poderia estar discutindo o futuro desse país. Sinceramente, eu queria só lembrar as pessoas que, graças ao que nós fizemos para combater a corrupção foi descoberta e as pessoas foram punidas. Acontece que você poderia, no processo de combate à corrupção, prender os presos e liberar as empresas para funcionar. No Brasil se quebrou e se fechou 4 milhões e 4 postos de trabalho. O Estado deixou de receber 270 bilhões de reais, deixou de investir, os impostos deixaram de ser arrecadados em 58 bilhões de reais. Quando o nosso candidato vem aqui e diz para apresentar vacina, eu vou lembrar alguns escândalos. Imóveis, 51 imóveis, mansão de 6 milhões. Tempo, candidato. De Queiroz. Seu tempo está esgotado, candidato. Era 1 minuto para a sua resposta. Eu peço ao senhor, por favor, que retorne ao seu local.